Agora essa chamada está sendo gravada. Olá, a gente está aqui para apresentar nosso projeto de análise e projetos de sistema, e nosso projeto a gente fez sobre um sistema de gestão de dados para escritórios de contabilidade. Eu sou a Ingrid e essa é minha colega Larissa, a gente fez o projeto juntos. Vou começar a apresentar. Bom, o objetivo do nosso projeto é trazer facilidade para os profissionais de contábeis, no caso, empresas de contábeis, contadores e empresas clientes dele. O nosso sistema tem o objetivo de gerenciar os dados dessas empresas clientes, trazendo análises financeiras, balanceamentos, organizando os dados e oferecendo notificações periódicas, podendo ser diárias, anuais, mensais, de prazos fiscais, para que eles não se esqueçam de algum prazo fiscal que esteja aí se vencendo, e trazer uma facilidade para essas pessoas. A necessidade é que a gente viu que atualmente muitos contadores utilizam de métodos manuais para acompanhamento de dados financeiros. Então, esse sistema ia tornar esses processos mais rápidos de se fazer do que manualmente, como é comum, traria mais segurança nos dados, é nosso objetivo, automoção e resolveria essas necessidades, já sabe. Ô, mulher, eu não tô gostando dessa apresentação, não. Posso começar de novo? Pode sim. De novo. Ai, parece até que eu tô na sala de aula, que sensação ruim. Mulher, você tá em casa comigo, não tem que ter problema. Até porque quem teve a ideia foi você. E aí você é a maior conhecedora do projeto. Eu não. É sim. Acredito que você consegue. Ai, tô morrendo de calor. Eu não meu papel. Vou de novo. Olá, estamos aqui para apresentar nosso projeto de análise de projetos de sistema. E eu sou a Ingrid, essa é minha colega Larissa. A gente fez um projeto sobre um sistema de gestão de dados para escritórios de contabilidade. Vou começar a apresentar aqui. Bom, o objetivo do nosso sistema é que ele colete dados financeiros de empresas e clientes de um determinado contador. No caso, é focado em empresas de contábeis para facilitar o dia a dia da gestão dos dados dos clientes deles. A necessidade é que a gente viu que, atualmente, muitos contadores ainda utilizam de métodos manuais para fazer o controle de dados, controle de notas fiscais, gerenciamento financeiro dos clientes. Então, a gente trouxe uma ideia de um projeto para facilitar esse processo, porque o processo manual é mais demorado para... o processo manual é um processo mais lento para levantar esses dados financeiros e fazer esse controle. Aí o público-alvo seria escritórios de contabilidade, as empresas atendidas por eles, e o escopo inicial seria, nosso sistema traria um cadastro, iria exigir um cadastro do cliente das empresas como usuários separados. Teria a parte das empresas de contábeis e a parte dos clientes atendidos por elas. E oferecer um login seguro, a organização de dados financeiros e relatórios automáticos com controle de prazos fiscais e notificações periódicas. O ciclo de vida escolhido. Nosso ciclo de vida escolhido foi o modelo incremental, porque é um modelo que divide o sistema. É um modelo que divide os requisitos por módulos. Cada requisito vai ser feito separadamente, então traz um controle de falhas maior, possibilita uma maior interação com o cliente, no caso, o que ele tem como ideia para trazer para o sistema. Tem uma maior funcionalidade, traz automação para planilhas, controles financeiros e etc. Na parte da descrição do modelo, o nosso sistema ele foi desenvolvido para incrementos funcionais, cada um testado, validado antes de ser feito o próximo processo, garantindo a eficiência do sistema e a segurança dos dados informados. Essa abordagem permite que tenhamos grandes adaptações ou médias adaptações durante o processo, visto que o modelo incremental temos um grande contato com o usuário, né, o utilizador final, nosso cliente, que seria o contador. Esse processo ele visa reduzir riscos, proporcionar uma entrega de maior valor para o usuário, combinar as ideias, até porque nem sempre a ideia do cliente condiz com a possibilidade que o sistema pode atuar. E aí, entregas antecipadas, de feedback contínuo e até a conclusão do projeto. Em relação aos nossos planejamentos, atualmente a gente está na definição das funcionalidades que serão incluídas no processo de implementação, na conversa com a análise e os clientes, para conseguir que eles tenham contato com o projeto. Tu volta só a página anterior. E aí, estabelecendo a prioridade junto ao cliente das necessidades principais, porque as principais ideias é que elas vão ser desenvolvidas primeiro. A identificação dos recursos necessários para desenvolver o sistema. Na parte de desenvolvimento, a implementação das funcionalidades definidas para incrementos e a construção da parte de sistema de forma modular, garantindo a integração futura. Já na terceira parte, que é a parte dos testes, é onde nós, desenvolvedores, vamos sentar com o cliente, fazer os testes e análise das situações que eles nos apontaram, das suas necessidades. Verificação de correta funcionalidade, erro e correção, a validação de entrega parcial. A ideia é que nesse primeiro teste a gente já consiga entregar uma parte do projeto já iniciado com as principais funcionalidades que os clientes apontaram de ter necessidade maior, que a gente vai ver lá nos casos de uso. A entrega parcial é uma apresentação do incremento concluído ao cliente. Não é o projeto todo concluído, né? O modelo incremental é o passo a passo do projeto até ele ser finalizado.
a coleta intensa, né, de feedback para ajustes necessários e o registro de melhorias de requisitos funcionais, adicionais, para as próximas interações com o usuário. Na próxima parte, a gente vê a questão do levantamento de requisitos. Funcionalidades essenciais, e essa parte é o maior contato ali com o usuário, quem vai utilizar, no caso, o computador. Ele que tem a atuação para cadastrar os clientes, produzir agendamentos, os lançamentos de notas fiscais, as consultas de extrato e saldo e os relatórios de personalizáveis. Essa parte dos levantamentos funcionais, ela já é agregado ao nosso computador e ao cliente dele, no caso, a empresa que ele faz esse processo, presta esse serviço. Os não funcionais, que é nossa responsabilidade garantir, é um sistema escalável, um tempo de resposta mínimo de menos de 2 segundos por cada solicitação, gráficos de pix e barras em questão de relatórios personalizáveis, a usabilidade do sistema, ele vai ser um sistema simples de uso, até porque vão ser pessoas que estão lançando notas fiscais, funcionários das empresas, e eles vão passar pelo treinamento, mas o intuito é que o sistema seja o mais funcional possível. E o login de token de segurança, que é a nossa identidade visual do nosso sistema, é o fato de, além da conexão com senha, a gente vai ter o token imediato, que é o acionamento ao responsável da empresa quando qualquer usuário ele tenta logar nesse sistema perante a autorização. No próximo tópico dos casos de uso, é o que o usuário ele vai fazer para acessar esse sistema. No caso principal, o nosso contador, que ele vai registrar os usuários, ele quem cadastra as empresas, os clientes no sistema, os clientes dele, ele vai ser o usuário principal e ele vai ter os usuários secundários, no caso das empresas, onde ele vai ter esse monitoramento. A gente vai ter a fase do login de forma segura, com CNPJ, a senha e o token. Na parte da movimentação financeira, a gente vai ter lançamentos de notas fiscais, entradas, saídas, a geração de relatório de faturamento, diário, mensal, anual ou por período, e o agendamento, que também é um diferencial nosso. O usuário ele pode solicitar ao seu contador uma reunião de análise do sistema, de relatórios, de prestação de serviço, e com isso ele vai conseguir falar com o seu próprio cliente através de chamadas de Meet, através de agendamentos e lembretes automáticos de, por exemplo, prazos. Principalmente para os contadores que exigem um prazo de estar com todos os dados financeiros das empresas para conseguir prestar impostos, outras declarações. Em relação ao nosso diagrama de classes, a gente tem algumas principais classes. No caso, o usuário contador, ele vai ser o nosso principal usuário do nosso sistema. Ele vai ter o CNPJ, o nome, o e-mail, o ID de usuário, uma senha, o método, né, que é registrar, e o método de atualizar as informações. A empresa ela vai ser cadastrada pelo contador, ele vai ter um ID de empresa, uma razão social, que no caso é o nome, a senha, o endereço, e o método dele de acesso de login e de saída, né, de logout. E com isso, a empresa, o cliente e o usuário, eles vão conseguir fazer lançamentos financeiros, que pode ser feito como tipo do lançamento, o número da nota, o valor, a data, o creditor, no caso, a quem está sendo lançada essa nota, e alguma observação caso queira. Esse método ele vai implementar, registrar, editar e, caso necessite, deletar. Com isso, a empresa ela pode gerar relatórios, que no caso gera um ID de relatório, um tipo, ele pode ser diário, mensal, anual ou por período específico. O formato dele vai poder ser baixado como PDF, docs, TXT, XLS para planilhas e geração de datas. Isso, o método dele do relatório é método de comunicação. O usuário e a empresa, o contador e a empresa, eles podem agendar por meio da classe de agendamentos. Ela vai ter um link, vai ter data, descrição, um tipo que pode ser por chamada, meet, consulta, reminder, a informação recebida, e a notificação, que ele vai notificar na forma que o usuário escolher, por e-mail, por número de contato, que aí ele dá notificação, mensagem, por data, ele pode ser enviado no sistema, no WhatsApp, SMS ou e-mail. E aí o método vai ser envio de notificações. Bom, aqui as dificuldades encontradas no nosso sistema, creio eu que, para fazer o sistema realmente, a gente enfrentaria muitas dificuldades com o termo técnico, porque a linguagem das pessoas que trabalham nessa área de contábeis são coisas muito específicas, então teria que ter uma conversa com o cliente, entender um pouco o que realmente, as funções, o que cada coisa teria que fazer, e implementar os termos técnicos nisso. E com a modelagem, que é a nossa modelagem do sistema, ele tem 2 tipos de usuário, o contador e as empresas clientes deles. Então, isso daí também seria uma dificuldade na criação desse projeto, que teríamos que ter mais cuidado durante o processo. E os pontos de melhorias futuras eram notificações automáticas via WhatsApp, a gente podia automatizar para que o sistema pudesse enviar mensagens pelo WhatsApp, do caso nos prazos fiscais, as notificações, algum relatório que tenha sido feito, ou algo que o contador possa enviar para o cliente, alguma informação. Assinatura eletrônica de documentos também é uma implementação que a gente visa fazer nesse sistema, o que não foi planejado agora de início, mas é um ponto de melhoria. E recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. No caso, pessoas com deficiência auditiva, visual, a gente pode implementar isso futuramente. Bom, e essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. E é isso.